Olá, professora Sabrina Campos Garopaba. Nessa videoaula, nós daremos continuidade a respeito dos estudos das funções da química orgânica. Bom, você já deve ter ouvido falar a respeito desses compostos: DDT, BHC, aldrin, heptacloro. Bom, todas essas substâncias, elas têm uma coisa em comum. Todas essas substâncias são inseticidas muito utilizados no combate a pragas. O DDT, cuja molécula está representada aqui, ela foi sintetizada em 1874 pelo químico alemão Zeindler, muito usado durante e após a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que esse pesticida ele foi muito utilizado aí no combate contra a malária e outras doenças. Entretanto, em 1962, a bióloga norte-americana Rachel Carson, ela publicou um livro chamado Primavera Silenciosa e que, de uma certa forma, fez com que a comunidade acadêmica e a comunidade de uma forma geral, ela se conscientizasse um pouco e refletisse a respeito dos aspectos negativos do uso dos inseticidas e dos praguicidas, enfim, de todos esses compostos que são utilizados. Sabe-se hoje que os inseticidas organoclorados, tá? Olha, que a gente vai observar organoclorados, percebam que todos eles têm algumas coisas em comum. Uma delas é a inserção de todos esses átomos de cloro, percebe? Ó, aqui também eu tenho diversos átomos de cloro, tá? E aqui também. Então, eles têm esse aspecto em comum. Então, eles têm uma eficiência grande quando utilizados aí contra pragas, mas sabe-se que eles podem provocar lesões no fígado, nos rins, são mutagênicos, provocam câncer, enfim, existem uma série de efeitos, prejuízos causados à saúde dos seres humanos, dos animais, do meio ambiente com o uso desses organoclorados, que a gente chama de inseticidas organoclorados. Bom, o que faz parte esses organoclorados? Os organoclorados, eles fazem parte de uma família de compostos orgânicos chamados aletos orgânicos. E por que aletos? Porque são todos aqueles compostos orgânicos que contêm pelo menos um halogênio. Tá lembrado lá da tabela periódica? A gente tinha a tabela periódica, certo? Aqui na família 8A eu tinha os gases nobres, tá? E na família 7 eu tinha todos os halogênios, eu tinha o cloro, o flúor, o bromo, o iodo, certo? Então, aletos orgânicos está se referindo aos halogênios, que são aqueles compostos que fazem parte lá da família 7 da tabela periódica, aqueles mesmos que têm 7 elétrons na última camada, que estão louquinhos para se estabilizar ganhando um elétron e tem elevada eletronegatividade, ou seja, eles ganham elétrons com muita facilidade para se estabilizar, ok? Bom, então o que a gente tem? Todos os aletos orgânicos, eles possuem essas características, eles vão ter cloro, vão ter flúor, bromo ou iodo na sua composição química. Como é que eu vou fazer para dar nome para esses compostos? Aqui eu botei dois exemplos, que às vezes é mais fácil a gente dar exemplo do que ficar colocando as regras, tá? Aqui eu tenho uma cadeia carbônica, minha cadeia carbônica principal é essa daqui. Eu tenho o meu halogênio que está ligado a essa cadeia carbônica. Então aí eu vou fazer a contagem a partir daquele carbono em que estiver mais próximo o meu halogênio. Então eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 átomos de carbono nessa minha cadeia carbônica. Então primeiro eu sinalizo 2 para dizer qual é o átomo que eu tenho ali. Então eu tenho 2 bromo, butano, tá? Ok, é só assim, é tranquilo. Claro que eu posso ter peculiaridades e
cadeias carbônicas mais complexas, tá? Nesse caso aqui eu tenho um carbono com 3 átomos de cloro ligados nesse carbono. Então aqui eu tenho 3 cloros, então eu tenho tricloro, metano, MET, né? Eu só tenho um átomo de carbono. Esse é o tipo de coisa que eu acho que fica mais interessante de vocês irem praticando para aprender, né? Se eu ficar mostrando diversos compostos aqui e nomear eles, acho que não acredito que não terá tanta efetividade assim no aprendizado do que a própria pessoa indo lá e fazendo os compostos. E a lista eu vou deixar para vocês, tá? Os fenóis, eles fazem parte de um outro grupo de funções da química orgânica. E aí, acho que o exemplo mais clássico que a gente consegue encontrar é a famosa criolina. A criolina, ela é muito utilizada para fazer a asepsia de locais grandes, por exemplo, de locais onde se criam animais, criadouros de forma geral. Ela é um antisséptico, ela é um desinfetante, tá? Bastante utilizado. Qual é a característica, então, dos fenóis? O fenol é sempre quando eu tenho um grupamento hidroxila ligado a um anel aromático, a um benzeno, no caso. Se eu tivesse só assim, só isso, eu teria um benzeno. Nesse caso, como eu tenho uma hidroxila ligada nesse benzeno, eu tenho um grupo químico chamado fenol. Bom, aqui tem uma outra questão bem interessante. Olha só, aqui eu tenho um OH ligado a um outro grupo químico, na verdade isso aqui é uma cadeia carbônica, ela é fechada, mas ela não é aromática, tá? Ela não tem as ligações duplas e tem as ligações duplas alternadas, tá? Neste caso aqui, o que eu tenho é que isso aqui não é considerado fenol. O meu fenol é essa cadeia carbônica fechada, coladinha com o meu OH, certo? Isso aqui não é um fenol. Então, o que é o fenol? É o benzeno ligado ao grupo hidroxila. Aqui eu tenho outros exemplos de fenóis, certo? E como nomear também, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, por exemplo, a gente, como sempre, né? Como de praxe, quando eu tenho uma cadeia carbônica fechada, nesse caso eu tenho um anel aromático, a gente começa a fazer a contagem de cima, né? Onde eu sinalizo onde é que o meu grupo hidroxila está localizado. Então, aqui eu tenho aqui um hidroxi, 2, né? O que eu tenho metil, 2 metil, benzeno. Aqui eu tenho um hidroxi, olha só, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Aqui eu tenho um hidroxi, e no 3, 2, 3, um hidroxi, 3 metil, benzeno. Aqui também tá a mesma coisa, isso é só uma outra forma de representar. Aqui eu tenho um hidroxi, 2, 5, carbono 2 e 5, 2, 5, metil, benzeno. Bom, aí tem aquela ceninha clássica, né, do Papaléguas e do coiote. E o coiote sempre tentando pegar o Papaléguas com aqueles planos mirabolantes, normalmente se dando mal. Mas ele usa muita TNT nesses planos deles. Nesse plano. E o que é TNT? A TNT é o trinitrotolueno, tá? E esse faz parte, é uma outra função da química orgânica, os nitrocompostos, que são aqueles compostos que possuem o grupo nitrilo, que é o NO2, tá? Então veja que aqui, nessa molécula de TNT, eu tenho 3 grupos nitrilo, por isso que é o trinitro, né, tolueno, trinitrotolueno, tá? Esse é um outro composto. Como é que eu faço para dar nome para eles? Aqui, né, eu tenho essa cadeia carbônica, eu tenho 4 átomos de carbono. Meu grupo nitrila está aqui, então é o 1, né, ligado ao 1 nitro butano. Neste caso aqui, eu tenho uma cadeia carbônica que
tem 2 grupos nitrila, tá? Então, nesse caso, eu começo a nomear ele. Então, 1, 2, 3, 4, eu tenho aqui o 1, 2 de nitrobutano. Aqui eu tenho uma outra cadeia carbônica, em que eu começo a nomear, então, primeiro eu defino a cadeia principal, nesse caso aqui é a mais numerosa, 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui eu tenho 2, tem um grupo etil, 2 átomos de carbono, et, 2 etil, 1 nitropentano. E aqui eu tenho nitrobenzeno, ok? Bom, você já deve ter ouvido falar sobre aquelas drogas inalantes chamadas de lança-perfumes. Da mesma forma, por exemplo, que a cola de sapateiro, certo? Esses são exemplos emblemáticos de uma função química chamada de éter. Aqui é a pintura da primeira demonstração de cirurgia com anestesia com éter nos Estados Unidos. Veja que antes disso, qualquer tipo de operação ela acontecia sem anestesia. Então aqui o paciente ele inala essa substância, fica sedado, né? E aí a cirurgia ela é feita aí com maior tranquilidade, vamos assim dizer. Então isso em 1842. As características do éter é o seguinte, na verdade o que eu tenho é um átomo de oxigênio cravado no meio da cadeia carbônica. Olha aqui, esse R é cadeia carbônica, esse R cadeia carbônica também, tá? É isso que esse R aqui está querendo me dizer. Então aqui eu tenho exemplos, ó, eu tenho aqui um oxigênio no meio dessa cadeia carbônica aberta. Aqui também, aqui também. Aqui eu tenho oxigênio, tá vendo que ele faz uma ligação? Tá fechado, tá? Aqui também, no meio de uma cadeia carbônica cíclica. E aqui, da mesma forma, tá? Bom, para dar um nome para esses compostos, você primeiro localiza qual é o grupo menor quando a gente fala de cadeias carbônicas abertas, tá? Primeiro se localiza o grupo menor, tá? Depois oxi, coloca a palavra oxi relacionado ao éter. Grupo maior, bem fixo e depois termina com a letra O. Nesse caso aqui, eu tenho uma cadeia carbônica menor e uma cadeia carbônica maior. Então, essa é a menor, essa é a maior, ok? Bom, a minha cadeia carbônica menor tem quantos átomos? 2. É tóxica. Aqui você pode botar o hífen ou não, aqui é facultativo, né? Eu prefiro colocar, fica mais claro. Aqui no caso eu tenho o et, né, que é correspondente aos 2, etoxi, bota o oxi, referente ao éter, e o que vem depois, que é a cadeia orgânica maior, que é o prop, AN e O, tá? Propano. Claro que aqui é o AN, porque aqui eu só tenho ligação saturada, tá? Aqui eu tenho essa outra cadeia carbônica, o O tá aqui. Essa é minha cadeia menor, minha cadeia maior. Cadeia menor é MET, então é metoxi, but, que eu tenho 4, buteno. Bom, e aí aqui eu tenho o proxy, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5, tá? E aqui eu tenho propoxipentano. Como eu falei, não vou focar muito nessa parte da nomenclatura, porque isso pode ser praticado depois. O mais importante que isso é aprender a localizar os grupos orgânicos dentro das moléculas, certo? Aqui é a questão, as regras então para se dar o nome quando você tem cadeias carbônicas fechadas, o oxigênio no meio de uma cadeia carbônica fechada. Nesse caso tem que botar o óxido na frente, o nome do óxido na frente. Óxido de etileno, óxido de propileno,
óxido de 1,4-butileno, tá? Você já deve ter ouvido falar desses compostos abaixo, tá? Aqui eu tenho um monte de balinha coloridinha. Todas essas substâncias que a gente encontra, elas têm uma substância chamada flavores. Flavor. O flavor é a soma do sabor mais o aroma. Sabor mais aroma. E muitas substâncias que dão essas características aos alimentos são chamadas de ésteres. Olha, é fácil de confundir éter, mas o éter é aquele que tem o oxigênio gravado no meio da cadeia carbônica. O éster, ele tem uma característica diferente. Olha só, tem que tomar cuidado que ele pode parecer semelhante ao ácido carboxílico, tá? Qual é a diferença? Olha só, essa aqui é a estrutura. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Essa aqui é a estrutura dele. Essa aqui é a sua estrutura aumentada. C dupla O, O. Só que o que acontece? Aqui ele está ligado a uma cadeia carbônica e aqui ele está ligado a outra cadeia carbônica. Qual é a diferença entre o éster e o ácido carboxílico? Tá? Um ácido carboxílico, nesse caso, eu tenho o OH, lembra disso. Se eu tiver algo assim, eu tenho um ácido carboxílico, tá? Se não, se tiver ligado a uma cadeia carbônica, sei lá, um R, e aqui outro R, eu tenho um éster. Vemos aqui exemplos de ésteres, tá? Olha só, etanoato de etila, o aroma da maçã, butanoato de etila, aroma do abacaxi, então essa substância dá o cheirinho do abacaxi, etanoato de etila. Aqui é o etanoato de octila, que dá aquele cheirinho da laranja, o etanoato de propila, que dá o cheirinho da pera, metanoato de etila, que dá o cheirinho da groselha, etanoato de benzila, dá o aroma do jasmim, tá? Então, essas aí são todas as substâncias que dão esses cheiros agradáveis, certo? Como é que a gente dá nome para os ésteres? Então, o que a gente tem? A gente tem o hidrocarboneto, tá? Mais o ato, né? E o prefixo da ramificação. Então, aqui, vou botar um exemplo. Aqui eu tenho essa primeira ramificação, que é o que tem um átomo de carbono, e aqui eu tenho essa segunda que tem 2 átomos de carbono. Então, nesse caso, eu sempre vou começar, tá? Acetato de etila. Etila, porque eu tenho esses 2 átomos de carbono. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho 3 aqui, tá? E eu tenho apenas um átomo de carbono aqui. Então, aqui eu tenho met, né? Metanoato de propilo, tá? E aí, como eu falei antes, é o tipo de coisa que precisa fazer na prática para aprender bem. Através desse mapa conceitual, a gente pode revisar alguns conceitos, lembrando então que a função química, conjunto de substâncias que apresentam semelhanças na forma estrutural. A primeira que foi vista então foram os haletos orgânicos, tá? Os haletos são aqueles compostos que têm o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. E aí um exemplo desse grupo é o DDT, muito utilizado aí como inseticida, como agrotóxico. Depois nós vimos os fenóis, tá? Os fenóis são aqueles grupamentos hidroxilas ligados diretamente ao benzeno, tá? E aí um exemplo clássico desse grupo é a creolina, tá? Vimos também sobre os nitrocompostos, que são compostos em que eu tenho um grupamento nitrila, NO2, ligado a uma cadeia carbônica. Exemplo é o TNT. Éteres, nós falamos aí sobre os éteres, tá? Os éteres, eles possuem, eles é um átomo de oxigênio ligado, né, encravado aí na cadeia carbônica, certo? Então, nesse caso, eu tenho este exemplo.
E aqui o exemplo do éter sendo utilizado aí na primeira cirurgia. E depois os ésteres, certo? Ésteres, parecido, como eu falei, fácil de confundir com ácido carboxílico, mas no lugar da hidroxila, no lugar daquele hidrogênio, eu tenho uma outra cadeia carbônica. Ok, pessoal? É isso. É bastante detalhezinho, mas tem que treinar, tem que praticar e estudar. É a única forma, então, de conseguir absorver e compreender esses conteúdos, ok? Me coloco à disposição para tirar dúvidas. Um grande abraço.